PEC da transição apresentada gerando um rombo de 200 bilhões de reais em despesas fora do teto de gastos. E, como resposta a isso, sem dúvida nenhuma, ações desabando aqui no Brasil mais de 5%. Só nos últimos 2 dias, o dólar, que há pouco tempo estava em R$ 5,04, chegando a R$ 5,53, praticamente 10% de alta em muito pouco tempo. E a pergunta que fica é, por que isso está acontecendo? O que o mercado financeiro está achando de tão ruim nessas mudanças e como talvez você deva investir a partir de hoje para pelo menos proteger o seu dinheiro? Isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vamos lá. Quando a gente olha para essa situação, algumas pessoas até me indagaram, poxa, Vinícius, por que isso o mercado está tão assustado com o que está acontecendo agora? Basicamente, é por conta de 2 fatores. O primeiro deles é esse aqui, olha só. A Alckmin entrega texto prévio da PEC de transição ao Congresso, tá? Então, o plano foi apresentado ao Congresso. Nesse plano, qual é o grande problema? Proposta tira a Bolsa Família do teto de gastos. Isso parece uma coisa nobre, mas na verdade vai gerar muito mais transtorno justamente para os mais pobres. Eu vou explicar para você o porquê e vai acabar impactando a economia como um todo. O texto prevê excluir da regra do teto de gastos 198 bilhões de reais. Qual é o grande problema? O que é o teto de gastos, né? O teto de gastos nada mais é que um orçamento, né? Algumas pessoas dizem, mas não precisa de teto, porque, poxa, isso aqui é um investimento, a gente vai dar dinheiro para as pessoas vão consumir das empresas, isso vai fazer com que aumente a arrecadação do governo, de forma que o país cresça. Esse é o tratamento de algumas pessoas. Algumas pessoas dão para isso. Outras pessoas dizem assim, poxa, consumo é o que leva um país para frente. Se a gente aumentar o consumo, a gente vai conseguir fazer a economia crescer. Isso é uma grande verdade, isso é uma ignorância, isso é uma falta de conhecimento. Porque o consumo não faz nenhum país crescer se não aumentar também a produção. Tem uma lei no mercado financeiro, no mundo dos investimentos, na economia como um todo, que é a lei da oferta e demanda. Quando você dá auxílio, dá aumento salarial, você aumenta o poder de compra das pessoas. Quando você aumenta o poder de compra das pessoas, elas consomem mais. Só que se você aumentar o consumo e não aumentar também a produção, o que vai acontecer? Inflação. É o que acontece no Brasil. Olha o que aconteceu em 2015 ali, inflação de quase 11%. Por quê? Aumentou muito a concessão de crédito, derrubaram a taxa de juros para as pessoas fazerem mais financiamento, mais crédito, não se aumentou a oferta. A nossa oferta, a nossa produtividade no Brasil, a nossa capacidade produtiva no Brasil está estagnada há 10 anos. A gente teve uma piora, na verdade está até bom que está estagnado, né? Porque estava estagnado, a gente teve uma piora por conta da pandemia e agora teve uma pequena melhora. Como que você enxerga isso? Por meio do PIB potencial. Vinícius, que bicho é esse? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui está o PIB potencial. Isso aqui é um estudo do FGV apontando que nós chegamos ao nosso PIB potencial. Hoje você vai ter aqui uma aulinha sobre economia que você nunca mais vai ter dúvidas na hora de enxergar a economia. Olha só, nessa linha laranja, o que você está enxergando? O potencial de produção do Brasil. Tá? Tem diversos modelos de cálculo, geralmente se usam vários modelos e se tira a média, para você enxergar o potencial do nosso PIB. Qual é o máximo de PIB, de produção, de riqueza que o Brasil pode ter? Você vê aqui essa variação nessa linha laranja. A gente pode ver que desde aqui de 2014 aproximadamente a gente está estagnado, o nosso PIB potencial não cresce, a nossa capacidade produtiva não cresce. E o que aconteceu? O nosso PIB efetivo começou a cair em 2014 por conta da maior crise em 100 anos que a gente enfrentou no Brasil. Depois foi se recuperando lentamente, a gente teve o impacto da pandemia, diminuiu até a capacidade produtiva aqui da potencial do país. E agora a gente teve uma leve elevação a partir ali de 2021. Mas com os auxílios que já estão sendo dados, isso fez com que a gente já batesse, até ultrapassasse um pouco, você pode ver aqui nesse gráfico, ó, até ultrapassasse um pouco do potencial do PIB. Então, o que está acontecendo efetivamente agora no Brasil? O nosso PIB está levemente acima do PIB potencial. Isso é uma anomalia, isso é uma distorção. A gente está dando dinheiro com auxílio, está aumentando o consumo, mas não está aumentando a produção, a capacidade produtiva. E aqui que está o grande ponto, isso aqui que o mercado está enxergando. Esse Auxílio Brasil, Bolsa Família, como for o nome a partir de agora, não sei exatamente como é que vai ser, fora do teto de gastos, não vai ser só no ano que vem. Existem projetos, tá, que querem que isso fique pelos próximos 4 anos, por todo o mandato do futuro presidente. Tem gente que quer que fique permanentemente fora do teto de gastos. Então, o que vai estar acontecendo na prática? Você na sua casa tem um orçamento, você tem uma arrecadação, você tem um salário e você tem que encaixar as suas despesas dentro aqui desse orçamento.
Senão você vai se endividar, vai entrar numa espiral de dívida. O que vai acontecer com o Brasil se o Brasil tiver o teto de gasto, ou seja, o máximo de gasto que ele pode ter com base na arrecadação que ele tem de recursos, ou seja, no salário do país, digamos assim, mas tiver aqui esse saldo sobressalente? Você vai ter mais despesa do que receita. Quando você tem mais despesa do que receita, o que vai acontecer? Você entra numa espiral de dívida. Tanto que a própria XP já tem uma visão de que a dívida pública do governo vai aumentar. Veja bem aqui na minha tela, ó. PEC da transição pode levar a dívida bruta do governo a 97,5% do PIB, o que a gente não chegou nem na pandemia nesse patamar, calcula a XP. E eles estão considerando uma elevação do salário mínimo em 2% acima da inflação. Caso o aumento do salário mínimo seja superior a 2% acima da inflação, esse aumento da dívida pública pode aumentar ainda mais. Só para você ter uma noção, a média dos países emergentes está entre 40% e 60% do PIB. Países desenvolvidos têm aí lá 100%, 120%, até 130% do PIB, mas é porque eles têm uma maturidade econômica muito maior. E perceba, eu não estou aqui defendendo um candidato, colocando o dedo na cara do outro, não. Até porque os dois falaram que iam aumentar o salário mínimo e iam dar um aumento real. O ponto nevrálgico, o grande problema é o quê? Querer deixar um gasto fora do teto. Porque o teto é uma limitação de gastos que a gente tem com base na arrecadação que a gente tem. Quando você deixa um gasto acima do teto, você está ignorando, você está se enganando, você está dando, sabe, uma jogadinha para você conseguir um ganho de poder, gente, para você conseguir uma reeleição, seja lá o que for. O comprometimento com alguma âncora fiscal, ou seja, com um comprometimento de que não, vamos gastar no máximo aquilo que a gente arrecada, isso está inexistente hoje. Então você pode ter até um aumento salarial se você deixar de gastar em algum outro canto, se você gerar uma receita, uma renda extra em outro lugar. Só que o consumo não gera receita se não tiver investimento em capacidade produtiva. Então, o que está sendo proposto agora? Aumento do consumo. Aumento do consumo, vamos lá, a gente vai ter o PIB, o nosso PIB potencial está aqui, o nosso PIB efetivo está aqui, ó, ultrapassando um pouco. A gente tendo aumento no consumo, o PIB efetivo vai subir além do potencial. Isso aqui vai gerar inflação. Gerando inflação, o que vai acontecer? Os preços de tudo vão acabar subindo. Se os preços de tudo acabarem subindo, vai ter uma pressão para novos aumentos salariais. Só que se não se arrumou a parte da produção, a produção não aumentou. Isso entra numa espiral que é difícil de sair depois. Mas Vinícius, se o governo está gastando mais do que ele arrecada, como é que ele vai dar esses novos aumentos salariais, esses novos auxílios? De que jeito ele vai fazer isso? Emitindo mais dívida pública. É por isso que a XP, na projeção que ela fez, já projetou qual efeito teria na dívida pública essa ação tomada hoje. Então, é uma espiral de elevação de dívida. Essa elevação de dívida gera perda de credibilidade para os investidores e para os empresários. E quem que gera emprego no país? É empresário, principalmente empresário estrangeiro. E para você ter empresário estrangeiro entrando no Brasil e gerando milhares de empregos, o que é que você precisa ter? Credibilidade, justamente que a gente está perdendo. Até porque o próprio Lula já está falando que, poxa, o dólar vai subir, as ações vão cair, tem que ter paciência, é assim mesmo. Só que essa perda de credibilidade, junto com uma insegurança jurídica que a gente tem, junto com uma complexidade tributária muito grande que tem no Brasil, vai levar o quê? Empresários a ir embora, vai levar investidores a ir embora. E o que pode acontecer daqui para frente? Simplesmente a continuidade do que já vem acontecendo, que eu estou falando há muito tempo. Quando o dólar bateu 5,10, eu já comecei a falar, estou enchendo o carrinho de dólar, estou comprando muito dólar. Agora a gente está chegando no patamar de 5,50, talvez você veja isso indo muito mais além. E por que o dólar está subindo? Retirada de dólares do país, de investidores estrangeiros e de empresários. E por que você tem? Uma parte são pessoas que estão levando seu capital embora, que estão investidos em negócios aqui, e outros são justamente investidores de ações. Investidores estrangeiros representam 50% total de dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Se as ações estão caindo, uma parte dessas vendas são dos investidores estrangeiros. E eles vão fazer o que com esse dinheiro? Vão deixar aqui no Brasil, com todo esse risco da valorização, desvalorização do dólar, investir em renda fixa, ganhando 13%, 15% ao ano? Claro que não. Pois subiu 10% do dólar em poucos dias.
Então eles pegam esse recurso, levam para fora do país, saiu o dólar sobe. É por isso que eu alerto da importância de você ter anti-ações na sua estratégia de investimento. Se você não tiver anti-ações, o que são anti-ações, Vinícius? Investimentos como o dólar, que se valorizam quando as ações caem, você pode passar todos os próximos anos perdendo dinheiro, sendo que você poderia lucrar independente do que estivesse acontecendo. Se a gente tiver uma pior econômica, as ações continuarem caindo, tudo isso acontecer, tudo isso que eu te falei, poxa, você tem aumento salarial, isso vai gerar inflação, não aumenta a capacidade produtiva, você vai ganhar dinheiro igual. Se, por exemplo, a gente tiver aumento salarial, mas tiver aumento da capacidade produtiva de alguma forma no país, e a gente tem um crescimento econômico, você ganha dinheiro igual. É só você saber combinar esses investimentos da forma certa e na medida correta, assim você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Inclusive, vou aproveitar aqui para você que tem interesse em aprender como executar esse passo a passo, para você que quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, que está um pouco temeroso, poxa, será que ainda vale a pena investir em ações no Brasil? Claro que vale. Os investidores sempre altos estão lucrando, independente do que está acontecendo. Quando você está nervoso aí, se coçando, preocupado, os investidores sempre altos estão em paz, tranquilos e tendo lucratividade. Se você quer aprender isso, eu vou promover um evento gratuito nos próximos dias. É só você fazer sua inscrição pelo link que está aqui na descrição. Mas um recado final, tenha muito cuidado com o que está acontecendo agora na Bolsa. Esse aumento no consumo, esses auxílios podem fazer a inflação subir. Com o dólar subindo junto, a inflação vai subir ainda mais. E com isso subindo, taxa de juros sobe junto, o cenário para a economia piora muito, as ações vão despencar e a gente vai ter mais aumento de carga tributária. Isso pode acontecer, então você ter anti-ações na sua estratégia é imprescindível, certo? Se fez sentido para você esse vídeo, clique embaixo no gostei, compartilha com 5 amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo nesse evento que você pode inscrever gratuitamente pelo link que está aqui embaixo. Um abraço.